Olá, gente! Agora nós vamos trabalhar numa outra etapa, a terceira etapa, onde vamos fazer atividades com humanização. Então vamos usar os nossos conhecimentos sobre a montagem da perspectiva usando o ponto de distância e depois da montagem dos volumes vamos proceder à humanização, colocar adornos, objetos, texturas e outras questões pertinentes à humanização. Humanização é dar vida à perspectiva, fazer com que ela apareça um objeto usado pelo ser humano. Nesse primeiro vídeo, nós vamos definir procedimentos a ser usados nessa etapa e principalmente nessa primeira atividade. Vamos fazer duas atividades. Uma é a montagem dos volumes desse ambiente, um estar. Depois de terminada essa atividade, que é semelhante às anteriores, montagem dos volumes, passaremos para uma segunda atividade, que é a humanização desse exercício. Bom, nesse primeiro vídeo, vamos fazer algumas considerações, estudar o objeto que vai ser desenhado e as possibilidades de trabalho, seja na prancheta normal, com formato A2 ou outras alternativas, né? Com a prancheta menor, em outro formato, e até algumas considerações sobre o procedimento mesmo da montagem e da sequência do exercício. Por exemplo, nós vamos desenhar esse ambiente. Vamos estudar primeiro o ambiente. Assim vocês já vão ficar cientes ou familiarizados com o que a gente vai trabalhar. Temos um ambiente de estar, com as medidas, as cotas, né? Isso aqui vocês vão receber também por e-mail, tá? De forma a vocês poderem imprimir ou consultar de outra forma. Nós temos um ambiente que tem 4,50 metros e 50, 450 centímetros. Uma janela com as suas cotas, 2 metros, 1,20 de altura, 1,30 de peitoril, que a gente vai modificar. Nós vamos transformar ela numa porta de correio, para atualizar e deixar o desenho mais interessante esteticamente, deixar o ambiente mais interessante. Nós temos um sofá retrátil. Nós vamos desenhar apenas uma das partes estendida. Temos uma mesa de centro e nós temos um aparador. Esse aparador, no momento de humanizar e fazer os detalhes, a gente pode criar, fazer mudanças nas divisões do móvel. A única coisa que a gente não pode modificar são as dimensões de 65 de largura e 3 metros de comprimento, já que faz parte do exercício fazer a montagem acompanhando as medidas que foram dadas. Nós temos uma profundidade total de 4,25
Repetindo a largura, observa as cotas, as linhas de chamada, 450 centímetros, 4 metros e 50. Bem, outras informações como alturas. A altura da mesa é 40, aparador, nós vamos fazer algumas adaptações com uma altura máxima de 80 e podendo ser rebaixado até 50 centímetros. Altura dos assentos, encostos e o pé direito 2,70, considerando um rebaixamento de teto. Foge um pouco do padrão. Normalmente no nosso local os pés direitos são de 2,80 metros, mas vamos considerar de 15 a 20 centímetros de rebaixamento. E o nosso pé direito vai ser 2,80 metros. A linha do horizonte é 1,70 metro, novamente um observador em pé. Bom, para humanizar, eu já fiz um croquis aqui, já adiantei um pouco. Para humanizar, nós temos dois recursos. O ideal é montar a volumetria, montar os volumes, deixando os objetos bem marcados, para depois trabalhar com um papel manteiga por cima. Não é para passar o desenho a limpo, é para a gente poder modificar, modelar os móveis, seja a mão livre, seja com o esquadro, com a régua, sem copiar os traços rígidos que estão por baixo, tendo liberdade de modificar as formas, transformar os móveis em móveis mais curvos ou com linhas irregulares, de forma a não sobrepor traços de montagem que vão ficar por baixo, sobrepor eles aos traços novos que vão definir as formas. Então, para quem não tem o papel manteiga, que nós temos essas dificuldades agora, né? A sugestão é deixar a montagem bem leve. Observa que os traços aqui estão mais leves, não são traços fortes e escuros, de forma que a gente pode ir apagando e adequando a figura. Para isso é necessário então trabalhar com traços leves. Durante a montagem do exercício, que será feita nos próximos vídeos, eu vou adotar esse sistema aqui, marcar os objetos com traços bem fortes, porque na hora de colocar o papel manteiga eu tenho uma visibilidade melhor dos volumes que estão marcados por baixo. Na segunda opção, se você não tiver o papel manteiga, vai ter que definir sobre a própria montagem, sobre o próprio papel sulfite, vai ter que trabalhar a definição dos objetos. Quando você tem os traços leves, montou as figuras com traços leves, você pode modificá-los. A dificuldade é um pouco maior, eu vou mostrar mais, vai ser possível fazê-lo. Faz parte dessa etapa descrições e ensino sobre como humanizar, né?
já adianto algumas coisas. Por exemplo, tipo de linhas. As linhas não têm mais seu aspecto técnico de linhas leves para o que está afastado, tracejado para o que está oculto, linhas fortes para o que está mais próximo. Essa linguagem técnica de desenho arquitetônico, próprio do desenho arquitetônico, não será mais usada nesse momento da humanização. Nós vamos trabalhar com dois tipos de linhas. As linhas que definem as formas, que são os contornos, e as linhas secundárias, que são as linhas mais leves, que fazem parte interna dos contornos dos objetos, das formas dos objetos. Linhas firmes e linhas retas trabalhadas com régua servem para definir objetos que têm arestas vivas, como o aparador, por exemplo. Se ele for feito de madeira, então a gente pode desenhar usando a régua. Porque os próprios objetos são sólidos, rígidos, madeira, pedra e outros objetos que têm arestas vivas, nós podemos desenhá-los usando a régua mesmo. Nós temos vértices e arestas vivas que são interpretados visualmente pelas linhas retas e pelos vértices, onde temos um encontro normalmente de 2 ou 3 linhas. Esses vértices definem os móveis sólidos e rígidos que têm arestas e têm vértices. Porém, móveis como estofados, tecidos, almofadas, esses outros móveis recebem outro tipo de linha. Trabalhamos eles com linhas à mão livre, porém usando o molde que a gente desenhou anteriormente. No caso do desenho ser feito sobre a própria montagem dos volumes, devemos ter cuidado de deixar as linhas bem levinhas, porque a tendência inclusive seria apagá-las ou até aliviar a intensidade do traço, de forma a que essas linhas existentes, esses traços rígidos, a gente possa modificá-los para traços mais livres. A mão livre, um traço à mão livre, porém eu tenho um molde por baixo. Evitamos a formação de uma aresta e de um vértice. Nesse momento, evitamos unir 3 linhas, definindo um vértice. Se o traço da montagem dos volumes é levinho, então a minha linha definitiva não vai competir com as outras linhas duras e rígidas que foram feitas anteriormente. 2 tipos de expressão, a rígida, com ângulos, arestas, competem com a curva, que define o contorno dos objetos. No caso, um objeto estofado e de tecido
deve ser trabalhado assim, à mão livre. Não se preocupe porque já existe uma linha anteriormente. Você vai passar por cima, evitar o ângulo, o vértice e trabalhar à mão livre. Não há necessidade de representar a terceira aresta. Devemos evitar a união das três linhas que definem esses vértices geométricos. Devemos trabalhar com a curva e evitar ou apagar aquele vértice que foi definido anteriormente. Não há necessidade nem sequer de fazer a terceira linha. A curvatura e a forma do objeto é entendida pela nossa vista como um objeto curvo. Quanto mais um tracinho pequeno, de forma a que não exista o encontro das três linhas. Então assim podemos trabalhar com objetos que não possuem arestas e vértices agudos e geométricos. Observa que nessa situação foi evitado de fazer a própria curva lateral. As três linhas não se encontram. Isso nos faz sentir que o móvel é arredondado. E assim podemos fazer com os outros elementos. O contorno, enfatizar o contorno dos objetos, destaca o objeto e dá relevo ao nosso desenho. Aproxima visualmente, separa os primeiros planos dos segundos planos. Ah, sim, agora eu estou usando a régua, mas na base inferior, mesmo o móvel sendo estofado, tendo espuma por baixo, ele nesses lugares ele é mais rígido, ele se torna mais reto. Então eu posso trabalhar com linhas mais retas. Então assim temos dois tipos de linhas a trabalhar na humanização. As linhas para definir objetos sólidos e rígidos, como madeira, metais, pedra e outros elementos que tornam o móvel rígido. A mesa de centro, ela também pode ser trabalhada conforme você escolhe, né? Com traços retos, rígidos ou com traços leves. Bem, voltando ao exercício, nós temos então que definir um ambiente, que é um estar. Nós vamos ter luminárias no teto. E uma questão muito interessante que vamos aprender é a trabalhar com a linha do horizonte auxiliar. A linha de terra auxiliar. Linha de terra auxiliar. Para marcar profundidades no teto, não vamos trabalhar sobre a linha de terra inferior e ter que transportar as medidas até a parte superior, até o rodateto superior.
nós vamos lançar uma linha horizontal, como se fosse uma linha de terra, é chamado de linha de terra auxiliar, porque ela é lançada em qualquer altura. No caso, vamos usá-la na altura do teto. Repara que é o inverso do que é desenhado aqui no chão, é o espelho. E nós vamos trabalhar com o ponto de distância, o mesmo ponto de distância, somente que trabalhando acima da linha de terra e numa linha de terra auxiliar sobre o rodateto das paredes. E uma das questões que a gente vai trabalhar, além da humanização, ainda vamos aprender a trabalhar com a linha de terra auxiliar. No seguinte vídeo, ainda vou trabalhar algumas considerações antes de iniciarmos o exercício. Não estamos desenhando por enquanto. Eu vou começar o exercício passo a passo. Já disse que eu vou escolher trabalhar sobre um desenho bem marcado e trabalhar com o papel manteiga por cima, tá? Bom, então, no próximo vídeo, ainda vou continuar com algumas considerações importantes antes da gente começar com o exercício propriamente.